Então, pessoal, o que são? Então, vamos começar a destrinchar agora esse algoritmo, né? O que são esses algoritmos que a gente denomina algoritmos genéticos, né? Então, ele é uma classe de procedimentos, então é um algoritmo, é uma sequência de passos que eu vou poder implementar num computador. Esses passos, eles são bem definidos, vocês vão ver que é uma receita de bolo. Quando vocês usarem o algoritmo genético, vocês vão estar executando uma receita de bolo. Essa receita de bolo, ela vai gerar soluções para o problema. E essas soluções, eu vou ter que ter uma medida que eu vou avaliar se é uma boa ou uma má solução. Então, eu pedir para vocês fazerem um exemplo, rodar o simulador dos walkers, uma boa solução é uma combinação da estrutura que permite ele andar mais. Então, quanto mais ele anda, melhor a solução. Então, esse algoritmo, ele gera um conjunto de soluções. Eu vou ter que ter uma métrica, a gente chama de função fitness, para me dizer se aquela solução ela é boa, ela é ruim, qual é o nível de acerto daquela solução. E as melhores soluções, elas vão gerar novas soluções. Então, a ideia é que se eu tenho uma boa solução, eu vou usar essa boa solução para gerar novas soluções. Combinando boas soluções, o que se espera é que esse algoritmo, com o tempo, convirja para soluções cada vez melhores. Então, ela tem, né, como o nome diz, algoritmos genéticos. Vocês devem ter estudado lá no 2º grau genética, lembro? Então, lembram que a gente tinha um cromossomo? E aí eu cruzo 2 cromossomos e gero um novo par de cromossomos. Então, a ideia dos algoritmos genéticos que a gente vai ver aqui, ela tem essa inspiração nos cromossomos e no cruzamento de cromossomos. Então, se eu tenho uma solução que eu posso codificar ela através de um cromossomo, eu posso pegar 2 soluções distintas. Posso dizer que essas soluções são boas, de alguma forma eu consigo avaliar se elas são uma boa solução. Por exemplo, no caso do caixeiro viajante, se gasta pouca gasolina, a sequência que eu dei nesse momento, que é Rio Grande, Pelotas, Bagé, Santa Maria e Porto Alegre, isso eu tenho como avaliar. Por exemplo, se o que eu quero otimizar é gasolina, eu tenho quanto eu gastei de gasolina. Se eu quero otimizar tempo, eu tenho o tempo que eu demorei para isso, dessa solução. De uma outra solução possível, por exemplo, sai de Pelotas, vai a Rio Grande, de Rio Grande, Porto Alegre, para Porto Alegre, Bagé, Santa Maria, por exemplo. Eu tenho como ver se é uma boa solução, quanto que ela gasta de combustível. Tem uma outra solução. Essa outra solução, eu tenho o cromossomo dela. Se essas 2 soluções forem escolhidas como boas soluções, eu cruzarei esses cromossomos, que é a representação dessa solução. Então, eu cruzarei os 2 cromossomos, pegando o material genético de um e misturando com o material genético de outro, formando uma nova solução. Pegando outra parte do material genético e cruzando com a outra parte do outro, eu gero uma segunda solução. Então, nos procedimentos que compõem o algoritmo genético, eu vou ter soluções sendo geradas, avaliação dessas soluções, pego as melhores soluções e, a partir dessas melhores soluções, codificadas no que eu vou chamar de cromossomo, e tá aí a inspiração genética, eu vou fazer, lembram lá do 2º grau? Eu vou fazer um crossover. Lembram do crossover? Eu vou misturar os cromossomos das 2 soluções iniciais e gerar 2 novas soluções filhos, 2 novos cromossomos. A hipótese é, se os pais são bons, eu vou recuperar conteúdo genético desses pais bons e os filhos tendem a ter a mistura do que tem de bom em cada um, ou seja, serem soluções melhores. Silvia, mas quando eu misturo, eu não posso pegar o que tem de ruim em cada um? Posso pegar o que tem de ruim e posso dar o azar, inclusive, de pegar o que tem de muito ruim em cada um dos cromossomos e o filho ser o ruim dos 2. Tenho. E aí, como é que fica? E a evolução da minha espécie? Ora, na próxima geração,
O filho que resultou da parte ruim do cromossomo A com a parte ruim do cromossomo B não vai ser bem avaliado e ele vai morrer. Ele possivelmente não vai conseguir se adaptar e não vai gerar filhos. Não gerando filhos na terceira geração, o que tu juntou ruim dos dois não vai se propagar nas novas gerações. O que tu juntaste bom dos dois e formasse um melhor na geração seguinte, um mais adaptado, vai tender a se reproduzir na terceira geração, gerando filhos ainda melhores. Então eu tenho um algoritmo que com o tempo, geração após geração, os filhos bons geram novos filhos cada vez melhores e os filhos que pegaram a parte ruim dos seus pais não vão conseguir se adaptar, vão ter uma avaliação não muito boa, não tendo uma avaliação muito boa, não vão ser escolhidos para serem pais. Não sendo pais não geram filhos e aí eu não tenho esse pedaço cromossômico que não foi bom se propagando ao longo das gerações. Mais ou menos é isso. Se vocês não entenderam muito o que eu acabei de dizer, rodem de novo, escutem de novo esse pedacinho do vídeo. Vale a pena. Isso é uma das coisas mais importantes. Vamos avançar. Então, aqui eu trago para vocês, vamos voltar lá para um pouco de matemática, funções. Vocês viram isso no primeiro e no segundo ano. Vocês viram cálculo, vocês viram álgebra. Para isso que vocês viram aquilo lá. A diferença entre vocês e o pessoal que faz um curso técnico de 3 anos, 2, é que vocês conseguem entender isso que eu vou comentar agora. Aqui eu mostro para vocês um exemplo de um problema de encontrar mínimos e máximos numa função. Ai, Silvia, eu tô perdida. Não, é simples. Tu imagina, eu tenho uma função aqui que a gente chama uma função multimodal. Por quê? O comportamento da saída dessa função, então se eu disser que eu tenho uma função y que depende de duas variáveis, x1 e x2, eu posso dizer que y é o valor desse eixo. Essa função vai depender de x1 e de x2. O que é os mínimos? Os mínimos os valores de x1 e x2 que eu tenho o valor mínimo de y. Vocês sabem o que é isso. Uma função multimodal é uma função que tem essa carinha aqui, ó. Ela tem vários picos de mínimo. É o que a gente chama de mínimos locais. Ai, Silvia, eu já ouvi mínimo local. Eu entrei no mínimo local. O que é um mínimo local? Num problema como, por exemplo, de otimização, onde eu quero o mínimo daquela função ou o máximo é a mesma coisa que o mínimo, só vira a função de cabeça para baixo. Esse aqui é o global, mas numa função multimodal, e muita coisa na natureza é multimodal, eu tenho vários mínimos que eles são mínimos em relação à sua vizinhança, mas eles não são o mínimo local da função. E eu posso perguntar para vocês, qual é o valor de x1 e x2 que me dá o mínimo global dessa função? Uma maneira de eu achar isso é eu simular todos os valores possíveis de x1 em seu range, todos os valores possíveis de x2 na sua faixa, no seu range de definição. Isso demora um tempão. Eu boto x1 e x2, pronto, esse valor é mínimo? Não. Gero outro x1 e x2 aleatório, cai aqui, é mínimo? Não. Gero outro x1 e x2 aleatório, cai aqui? Não. Gero e passo uma vida inteira, sabe a historinha lá do céu, o sol para de brilhar, vira um buraco negro, engole tudo e eu não consegui gerar todos. Cara, esse caso aqui talvez eu gere, dependendo do nível de discretização. Mas eu vou demorar um tempão. E lá pelas tantas eu posso dar a sorte de gerar x1 e x2 que vai me dar o mínimo. Então, esse problema, né, de encontrar o mínimo ou o máximo, o máximo é virar isso de cabeça para baixo, em uma função multimodal, é um problema que é um problema bem complicado. A gente vai ver isso quando vê redes neurais, por exemplo. Redes neurais têm esse comportamento em função dos pesos, por isso que talvez amigos de vocês que trabalham com Deep Learning precisa de uma semana para a rede aprender. Por que aprender? É achar os pesos, qual é o valor de x1 e x2 que me dá o melhor comportamento da rede. Chego aqui no fundo da curva. Uma maneira estúpida é ir gerando esses números aleatoriamente. Uma maneira não estúpida, não sei se vocês viram com o Léo,
Existe um algoritmo chamado gradiente descendente. O que é o gradiente descendente? É uma coisa muito bacaninha. Eu chuto um valor de x1 e x2. Caio aqui, chutei. O que me garante o algoritmo de gradiente descendente? Ele vai descendo na curva, que eu quero descobrir o mínimo, até chegar no valor mínimo da descida. Lembram? Gradiente e variação. Ele vai descendo na variação da curva descendente, cada vez mais para baixo, até que ele chega no mínimo. Maravilhoso, ele acha o mínimo. Esse mínimo é o mínimo global? Não, senhora. O gradiente descendente é um algoritmo muito bacana, interativo, a gente vai usar futuramente, só que ele não me garante que eu vou chegar no mínimo local da função. Se eu tivesse chutado um outro valor, por exemplo, esse valor aqui, chutei o inicial, o que o gradiente descendente vai fazer? Ele vai achar o mínimo local mais próximo. Me resolve? Não. Nem esse valor é o mínimo dessa função. Eu teria que ter a sorte de ter chutado aqui para ele ter vindo para cá. Então, moral da história, nem o um nem o outro, nem chutar aleatoriamente eu resolvo esse problema, nem usar gradiente descendente eu resolvo esse problema. Como que eu posso resolver esse problema? Usando algoritmos genéticos. O que eu vou fazer? Vou gerar populações iniciais. Vou verificar qual é o valor desses elementos iniciais, quais deles me dá valores mínimos de função, mais próximo do mínimo, e aqueles que são melhores, esse aqui não foi bom, me deu um valor muito alto, esse aqui também não foi bom, me deu um valor muito alto. Eu pego aqueles que me deram valores melhores e cruzo eles. Cruzando eles, eu gero filhos que alguns deles podem ser melhores que os pais. Os que não forem melhores que os pais não vão se reproduzir. E aí, novos filhos geram novos filhos, que geram novos filhos, e que eu chego no mínimo global da função. Por que eu chego no mínimo global? Porque eu gero em todo o meu espaço de busca possíveis pais. E os pais bons eu cruzo entre eles. Eu busco em todo, ao contrário do gradiente descendente, que ele me garante que eu convirjo sempre para o mínimo mais próximo, não necessariamente o geral da função. Aqui no algoritmo genético, eu paralelamente gero todo mundo ao mesmo tempo. Ok? Bem bacana. Algoritmos genéticos, então, são algoritmos para obtenção de mínimos globais. Eu não tenho, a princípio, problemas com mínimos locais. Ok? Beleza?